Olá, aqui é a Ana Paula, psicóloga, lançando sementes de mudanças. E hoje é dia de falar sobre vencendo o inimigo interior. E vamos falar hoje sobre a culpa. Quem aqui nunca se sentiu culpado por alguma situação? A culpa é um inimigo interior que causa tantos danos e que todo ser humano sente. É um sentimento doloroso que vem para nos sabotar os bons momentos da vida. A culpa, ela tem a tendência de paralisar sonhos, talentos e principalmente impedir o bem-estar. E a culpa, ela pode gerar uma rigidez. Porque a culpa é toda aquela situação a qual nós cometemos e que causou dano a alguém, inclusive a nós mesmos. E aí a pessoa fica com aquela coisa. Se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, poderia ser assim ou não. Só que quando a gente se cobra tanto, isso vai gerando uma rigidez tão grande e isso vai paralisando e vai associando outras coisas, a tristeza, o desânimo. A culpa, ela nos escraviza dentro de nós. É verdade, gente. E a culpa, além de nos escravizar dentro de nós, né, no sentido de paralisar, de fazer alguma coisa porque se sente sempre culpado, ela vai adoecendo e vai nos paralisando da vontade, inclusive, de viver. Talvez você esteja com sintomas depressivos, sintomas de tristeza e pode estar ligado à culpa. Claro que eu tenho que ressaltar algo, cada pessoa é única e cada situação é diferente para cada um. Mas eu levo para você desta vez para pensar. Será que você tem vivido ciclos de culpa consigo mesmo? Sabe aquela ideia de que você tá na boa, que tem o anjinho bom e o anjinho mau que fala, que tenta atormentar a tua vida? Será que a culpa não está atormentando sua vida? Mas a dica hoje nós precisamos vencer esse inimigo interior, né? Parar. Porque quando a gente se sente culpado, a tendência é também culpar o outro. Porque o outro que fez aquilo. Porque aquele outro. Porque se não fosse assim, ou se eu não tivesse nascido nessa família, ou se eu não tivesse casado, ou se eu não tivesse tantas coisas, né? E mais a dica hoje vamos sair deste ciclo de culpa. Pare! É tempo de recomeçar, porque a culpa é um ato tão silencioso, mas que paralisa. Tem gente que não consegue nem criar um vínculo de amizade porque se sente culpado. Então a dica de hoje por que não se permitir a olhar para você de uma forma diferente? Aprender a recomeçar. É verdade, aprender a recomeçar a olhar para nós. E eu peço assim para você, anote, pegue um caderno, uma folha e anote algumas situações que têm te deixado triste, que está associada à questão da culpa. Identifique quais são as situações. E aí, depois de identificar essas situações, coloque ali no lado da folha, divide a folha em duas partes. O que você pode fazer? É tempo de recomeçar. Às vezes a gente pede para que o outro recomece a fazer coisas diferentes. Mas a dica agora é para você. Tente diminuir a rigidez com você mesmo. O que aconteceu, aconteceu, mas a gente pode reaprender coisas novas. Tem uma frase de um autor que se chama André, que ele diz assim: a felicidade é uma construção que se alimenta de ações e decisões.
E eu quero deixar para você que decisão que você tem hoje para tomar na sua vida. É continuar carregando culpa ou se permitir se libertar disso? Então, uma dica simples: identifique quais são as situações que têm gerado tristeza, que está associada à culpa, e depois escreva de um lado, numa folha, uma lista de possibilidades que você pode fazer. E mentalize essa parte dessa culpa, depois de identificar as possibilidades de passo, rasgue e fale para si mesmo: eu quero recomeçar coisas novas. E comece a se libertar do jugo da escravidão, da culpa, para você viver coisas novas. E no próximo vídeo eu vou estar falando de algumas dicas práticas para você se libertar da culpa. Até mais!